Olá, queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar novamente com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 8. Temos como objeto morfossintaxe, morfologia, detalhamento, conceito e flexões, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Veja que está destacado aí o verbo, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Também falaremos de advérbio especificamente. Então é isso. E vamos começar nossa aula. Então, vamos começar falando de ações, né? De movimento. Então, vocês observem que nas imagens nós temos pessoas, né? Trabalhando, né? Uma está varrendo aí o chão, o outro está cuidando do gado, ó, cuidar. O outro está plantando, né? Aí uma árvore lá no fundo. E temos também um colhendo. Então, varrer, né, colher, plantar, todos são palavras que expressam ação, modo de ser, né? Então, na língua, há também elementos que traduzem movimento, desenvolvimento, alteração de coisas e de situações ao longo do tempo. Trata-se dos verbos e dos advérbios. Então, o vérbio é a única palavra que pode se modificar com relação ao tempo. Eu não estou falando de ideia de tempo, que nós temos outras palavras com ideia de tempo, né? Estou falando de mudança no tempo. Então, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, o que é um verbo? É a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos. Aí vocês observam que nós temos vários verbos, né? Construir, economizar, encurtar, perceber, estudar. E aqui nós temos um verbo que exprime ação, né? Correr, movimento. Você sai do seu lugar, né, quando vai correr, então é uma ação. Um estado, ficar, já não é mais ação. Ficar, ele indica o estado em que o sujeito se encontra, né? Maria está doente, Maria ficou doente. Então, não é uma ação como o verbo correr, é um estado. Fenômeno da natureza, no caso de chover. Ocorrência, no caso de nascer, né? Houve uma ocorrência, o bebê nasceu. E um desejo de querer. Então, nós temos, né, vocês agora conheceram o conceito de verbo e o que eles expressam diante das situações, né, das circunstâncias. Agora a gente vai analisar um texto, você vai ouvir e ao mesmo tempo vai ter a oportunidade de fazer a leitura. Então vamos prestar bastante atenção nesse texto e nas palavras que estão destacadas. Há 40 anos, as mulheres islandesas entraram em greve e se recusaram a trabalhar, cozinhar e cuidar das crianças por um dia. O momento mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade. O movimento também abriu espaço para que, 5 anos depois, em 1980, Vigdís Finnbogadóttir, uma mãe solteira divorciada, conquistasse a presidência do país, tornando-se a primeira mulher presidente da Europa e a primeira mulher no mundo a ser eleita democraticamente como chefe de Estado. Então, olha, vocês observaram aí os verbos que estão destacados, né? Então, esses verbos, né, eles trazem certos movimentos e também a mudança, né, que você pode encontrar mudança de tempo.
Quando se fala, olha, as islandesas entraram, recusaram trabalhar, cozinhar, cuidar, no verbo entrar e recusar, houve uma mudança de tempo, né? Se eu estou no presente e trago um verbo para, transformo até este verbo para o passado, então há, né, esse movimento, essa transformação desse verbo, essa mudança de tempo. Se eu tenho um presente, depois o verbo vai para o passado e depois para o futuro, então há esta mudança. Já o verbo trabalhar, cozinhar, cuidar, está na sua forma no impessoal. Então, a gente fala que é o nome do verbo. Veja que não está conjugado, tá? Nós temos aí o verbo sem estar na sua conjugação, é só o nome dado àquele verbo e ele é impessoal, porque não está em nenhuma pessoa. Então, a gente vai continuar aqui, né, falando sobre o verbo. Então, durante este verão, choveu pouquíssimo. Então, o verbo chover, por exemplo, é o nome do verbo. Mas aí está choveu. O que ele significa? O que é que ele exprime? Será que é ação? Não, ele exprime, né, o fenômeno da natureza. Tá? Então, quando dizemos que os verbos exprimem ação, estado ou fenômeno, estamos fazendo uma simplificação, pois existem verbos que explicam outros tipos de fatos diferente desses três. Verbo como sofrer, sentir e saber, que não exprime ação, né? Por exemplo, né, no sentido dessa palavra exata, né, sofrer, sentir e saber, é diferente das demais, porque a gente não está fazendo movimento, né? Então, o ideal é que se entenda que o verbo é aquela palavra que pode ser mudada durante o tempo, né? Então, ele vai ser transformado, é a única palavra. Eu não posso pegar, por exemplo, um substantivo. Caderno. Eu posso modificar essa palavra para ela modificar o tempo? Não posso, né? Vai ser caderno, porque é um substantivo. Mais um verbo, né? O verbo amar. Amo, presente, amei, passado, e amarei, futuro. Aí sim, né? Esta palavra, que nós chamamos de verbo, ela pode ser mudada para mostrar tempos diferentes. Compreenderam o que é um verbo? Então, vamos seguindo. As conjugações verbais. Então, nós temos 3 conjugações verbais. Alguns falam em 4, mas a maioria, né, dos gramáticos, ele atesta que existem 3. Quais são estas 3 terminações? A primeira terminação, ou a primeira, perdão, conjugação, que são os verbos terminados em AR. Por exemplo, o verbo falar. Por que pertence à primeira conjugação? Porque é terminada em AR. Segunda conjugação, terminada em ER, PCB-ER, e a terceira conjugação, IR. Porque na maioria dos verbos, eles terminam, né? Ou em AR, ou em ER, ou IR. Por exemplo, dançar, correr, fugir, né? Então, os verbos, quando eles estão no infinitivo, como está aí no exemplo, falar, saber, sair, né? Está no nome do verbo, eles não estão conjugados. Aí eu vou analisar a terminação. Se terminar em AR é porque é da primeira, se terminar em ER é porque é da segunda e R da terceira.
E também, além de tudo isso, né, das conjugações verbais, nós temos as flexões dos verbos. Flexionar, né, é mudar. Então, se eu flexiono uma palavra, porque ela me dá direito a mudanças, né? Eu não posso flexionar uma palavra que não tem como eu mudar do feminino para o masculino, do singular para o plural. Então, quais são as pessoas do verbo? Primeira, segunda e terceira, singular e plural. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, a gente fala que são 3 pessoas, porque 3 singular, né, e plural. Número, quando se fala em número do verbo, é singular e plural, tá? Pessoa, primeira, segunda, terceira, número, singular e plural. Porque eles podem, né, os verbos podem estar no singular e podem estar no plural, né? Eu amo, no singular, nós amamos, no plural. Tempo. O verbo, basicamente, ele tem 3 tempos. Presente, passado, que também é chamado de pretérito, e futuro. Dentro do pretérito, né, que é o passado, tem o perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Mas aqui a gente vai trabalhar mais com presente, passado e futuro, tá? Quando falar em pretérito, saiba que é a mesma coisa que passado. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo é como esse verbo se apresenta, a forma que ele vai se apresentar. Tá? Vocês vão já, né, saber melhor desses modos, do indicativo, subjuntivo e imperativo que cada um representa. A voz do verbo, se é ativa, passiva ou reflexiva. Se o sujeito pratica essa ação verbal, se o sujeito sofre ação verbal, ou se o sujeito pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo, tá? Calma, vocês vão entender tudo direitinho. Então, vamos para as conjugações verbais, apresentando, né, aqui os exemplos. A pessoa gramatical, né, dos verbos primeira, segunda e terceira, como eu já falei para vocês, tanto no singular como no plural. Então, nós temos aqui a primeira no singular do verbo beijar. Como é que fica na primeira pessoa? Por isso que a gente fala que só são 3, porque a gente leva em consideração 3, né? Singular e plural. Então, na primeira pessoa eu beijo, no plural, a primeira pessoa, nós já beijamos. Já sou eu e mais alguém, né? Na segunda pessoa, tu beijas, segunda pessoa, tu, e no plural fica vós beijais. Você beija. Olha, você é considerada segunda pessoa, vocês beijam. Terceira pessoa, ele, ela beija, eles, elas beijam, tá? Certo? Singular e plural. Tá bom? Então, fica nesse sentido. Quando se fala em número, né? Singular e plural. Aí você já sabe, né? Singular está se referindo a uma única pessoa, no plural, mais de uma pessoa. E agora, né, vocês viram a pessoa, que é primeira, segunda e terceira, o número singular e plural, e agora a gente vai ver o tempo verbal. O tempo significa presente, passado, futuro. Aqui não vamos começar do passado, né? Que o presente é agora e o futuro virá. Então, o passado é o tempo anterior ao momento da fala escrita. O passado já diz, né? O passado é aquilo que já passou no momento da minha fala. Eu estou falando aqui e houve né,
certo acontecimento que foi antes da minha fala, né? Então já passou. O presente é este momento aqui que eu estou falando, é o momento da fala ou da escrita. Se eu estou escrevendo sobre determinada coisa, neste momento que eu estou falando aqui também vai ser presente. E o futuro é aquilo que virá, né? Tempo posterior ao momento da fala escrita. Se eu estou aqui, eu irei sair daqui, né, às 9h30, 10h, então ainda não saí, né? Ainda irei sair quando chegar este momento. Então é futuro. Então, viram, né, a pessoa, o número, o tempo. Quando falar em tempo, sempre lembre, tá? Passado, presente, futuro. Não vão esquecer. Porque agora a gente vai para o modo verbal. Quais são os modos verbais? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? Preste bastante atenção para você não confundir. Mesmo porque são muito diferentes, tá? Os aspectos do modo, como eles se apresentam. Então, o modo indicativo fazem parte desse modo formas verbais que exprime a atitude de certeza do falante, tá? São ações que irão acontecer, né? Que o falante, quem, né, vai anunciar aquele movimento, aquele acontecimento, ele vai ter certeza. Olha, viajaremos para Recife. Não significa que não tenho certeza porque é futuro, não, mas eu já comprei minha passagem, já estou me organizando, então é certeza, né? Viajar, vamos pensar assim. Ou então, eu viajo hoje, eu viajei ontem, tudo isso indica certeza, por isso que fazem parte do modo indicativo. O subjuntivo são constituídos pelas formas verbais que exprimem atitudes de hipótese, suposição, dúvida. Olha só, no subjuntivo eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Isso aí, olha, é hipotético. Pode acontecer ou não, diferente do indicativo. O indicativo vai acontecer, seja no presente, né, neste momento, ou futuramente, ou também terá acontecido. O subjuntivo, não, nós não temos nenhuma certeza disso. Veja só o exemplo. Se você estiver aqui, poderá nos ajudar nos trabalhos. Olha, veja aqui quando eu falo, se você, né, estiver aqui, isso é uma hipótese, uma suposição. Eu não tenho certeza se você vai, né, se apresentar, você vai estar aqui no momento ou não. Olha só, se você passar na sua prova, eu lhe darei um presente, né? A mãe fala para a filha, mas é certeza que você... Não, só se isto acontecer. Pode acontecer ou não, isso é o modo subjuntivo. O modo imperativo, elas exprimem ordem, pedido, conselho, um convite. Por favor, feche a porta da sala. Olha só aqui. Por favor, eu estou sendo gentil. Eu pedi por favor, mas eu estou dando uma ordem também, feche. De repente, é alguém, é um filho, por exemplo, a mãe falando para o filho, eu posso dizer que está dando uma ordem. Fecha a porta aí, menino, né? Mas aqui eu estou falando com um amigo meu, não vou mandar meu amigo fechar a porta. Eu vou dizer, por favor, feche a porta, mas é um pedido, né? Então, o imperativo é um pedido, pode ser uma ordem, pode ser um conselho. Meu filho, fecha aí a porta, mas o verbo em si, né, quando eu digo feche, escreva uma carta, escreva uma mensagem,
faça uma redação. Veja que esses verbos, eles impõem, né? Mesmo que você não queira, quando diz, olha, faça a sua atividade, é como se eu estivesse mandando, né? Isso, né, esse tipo de verbo tem muito nas receitas, porque elas vão dizer assim, né, coloque os ingredientes, né, todos juntos, mexa, né, bata, asse. Então, eles usam verbos no imperativo, que dão esta ideia de ordem mesmo, de conselho. Agora, dependendo do jeito que você fala, né, quando você coloca um por favor, dá a ideia que você está pedindo mesmo, tá? Então, assim, gente, modo indicativo, que é quando o verbo exprime uma certeza dos fatos, né? O subjuntivo, ninguém sabe, poderá acontecer ou não. A gente fica na dúvida, será que isso vai acontecer ou não? Geralmente vem com se, ou vem com quando você fizer isso, né? Em casa as mães falam muito, né? Quando você terminar de arrumar a casa, você vai poder conversar com seu colega, tá? O imperativo é quando você usa um verbo para pedir algo, para dar uma ordem, para aconselhar ou mesmo fazer um convite. Vá à missa, lá é legal, vá ao culto, lá você vai se sentir bem. Então, também é usado como um convite, né? Um conselho. Então, é isso aí. Vimos as questões do verbo, que é aquela palavra que, né, se modifica, né, para apresentar tempos diferentes. Agora a gente vai falar de outra classe gramatical que ela serve para modificar o verbo, é a amiguinha do verbo, né? Eles andam juntinhos e o advérbio ele modifica, né, o verbo. Por que que ele modifica? Você vai já saber, né? A gente vai já mostrar para vocês porque ele faz essa mudança no verbo. Então, vamos falar sobre os advérbios. Os advérbios, dentro dos textos, tem a função de modificar, ou seja, adicionar sentido a verbo, adjetivo e a outros advérbios. Então, eles são classificados conforme as circunstâncias que expresso podendo ser, né? Então, esse advérbio ele está ali colocando uma circunstância dentro ou para o verbo, né? Então, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, negação, de afirmação ou dúvida. Então, nós temos alguns advérbios aí, veja, continuamente, bastante, tarde, pouco, já, mal, corriqueira, nunca, né? Não, porque a gente tem, né, várias classificações e vai depender desta classificação para dizer qual é a circunstância que esse advérbio quer, né, levar para o verbo, né? Então, vamos apreciar aqui um cartaz. Vamos identificar aqui um advérbio. Bora lá. Então, aqui o mosquito não entra. Qual é o advérbio que eu posso encontrar aqui nesse cartaz? Não. Tá? Olha, aqui o mosquito entra, do verbo entrar. Houve uma modificação deste verbo por conta do advérbio? Com certeza, olha, tem um sentido. Aqui o mosquito não entra, é diferente de dizer que aqui o mosquito entra. Quando eu coloco esse advérbio de negação, eu mudo o sentido da expressão, né? Então, vou dizer que ele não entra, porque a gente vai eliminar os seus criadouros, né? Então, este é o não, advérbio de negação. No outro cartaz aqui, nós temos alimento inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Gente, o advérbio, ele expressa, né, uma circunstância e ele é formado por apenas uma palavra, na mesa. Também
ele vai ter o mesmo sentido que um advérbio, só que é formado por mais de uma palavra na mesa, então eu digo que é, olha, o lugar, né? O lugar. Então, eu tenho uma locução adverbial de lugar, tá? Só mudou que o advérbio é formado por uma palavra e a locução por duas, mas, né, o lugar, ó, tá na mesa, o lugar, tá? Tá seguro. Então, é isso aí. A locução, ela só é formada, mas ela vai cumprir o mesmo papel do advérbio, tá? Ele traz essa circunstância. E a gente vai agora para uma música e vamos identificar alguns advérbios nela. Olha só a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, nós temos um advérbio de negação e lá, lugar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, mais de intensidade. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá à noite, ó, de tempo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Cá, ó, lugar, não negação, mais intensidade, lá o lugar também. Então vamos continuar com outra estrofe. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, o lugar, né? Que não encontro por cá, eu tenho também um advérbio de negação, e cá é o lugar, né? Sem que aviste as palmeiras onde canto sabiá. E nós temos alguns tipos de advérbio, vamos conhecer alguns. O de modo indica a maneira como a ação é realizada. Exemplo, ela resolveu o problema facilmente. Como ela resolveu o problema? Por isso que é modo. O modo como ela resolveu o problema, facilmente. Ele falou calmamente durante a reunião. Como? De que modo ele falou durante a reunião? Ele falou calmamente, né? O modo como ele se expressou. O tempo indica o momento, a duração da ação. Estudaremos para o exame hoje. Ele chegou cedo ao trabalho. Tá? Então, vamos ver o de tempo, né? Quando acontece ou a duração desse acontecimento. Porque estudaremos, por exemplo, hoje, né? E cedo ele chegou ao trabalho. O lugar indica o local onde a ação ocorre. Encontramos nossos amigos lá, naquele lugar, né? A chave estava aqui o tempo todo. Então, aqui, né, onde eu estou, né, nesse lugar. Então, eles, só pelo modo como eles se apresentam, o advérbio dá para a gente identificar, né? Se é de tempo, se é de modo, se é de intensidade, se é de negação. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre verbos e advérbios. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.